é no divã. Olá, terapia inteligente. Onde nós estamos? O nosso amado quer no divã. Para falar hoje do assunto que a gente ama. Que assunto que a gente não ama? Todos os assuntos que a gente fala aqui. A gente ama todos. Todos. Mas esse aqui é muito especial para nós, que é o feminino ferido. O feminino, né? O feminino, né? É Vamos isso. botar ele bem assim num coração rosa. Um laço. Vamos falar sobre o feminino, porque a gente tá aqui, Tecelã, e toda vez que a gente vai chegando a Tecelã, a gente sente esses ares assim de Tecelã. Isso mexe com a gente. Então, sim, segura aí firme, porque a gente vai falar do feminino. E com certeza você vai viver cura junto com a gente, porque eu já tô esperando que eu vou chorar. Isso é certeza. Vamos lá. Eu fiquei pensando assim, a gente já conversou, né? A gente já fez outros quer do feminino ferido e fiquei me perguntando, né? Eu olhei, reassisti, porque a gente... É uma verdade, gente. A gente vive cura aqui, né? Uhum. Quando a gente termina os quer a gente tá assim, ó. E vai falando deles aqui até... Porque vai trazendo muita cura pra gente. E aí eu fui assistindo e falei, o que a gente não falou ainda? Então, vim trazendo esses assuntos para você que já assistiu o que é sobre o feminino, para te dar vontade para reassistir os outros e assistir esse, porque vem coisa nova. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é assim, ó. No curso, eu sei que muitas pessoas não vão saber pelo termo, então até vou te pedir para explicar, mas quem já conhece a Tecelã, ou mesmo que já ouviu você falando em lives e tudo mais, vai entender do que a gente está falando, que é o Barba Azul. Esse personagem. Já vamos começar com ele. Vamos. Por quê? Forte. Hoje eu falei, vamos começar assim forte. Por quê? Porque é um assunto que você mesmo fala no curso, é um tabu para muitas mulheres. E muitas mulheres escondem esse Barba Azul de alguma maneira. Então, vou simplificar, mas aí você vai trazer essa explicação mais profunda. O Barba Azul é esse predador, né? Essa mulher que se vê suscetível a predadores, né? A relacionamentos abusivos, a relacionamentos difíceis, a situações em que ela corre risco, né? Ela se coloca numa situação de vulnerabilidade negativa, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é quem é o Barba Azul, né? E como e por que uma mulher se torna suscetível a esse tipo de homem, esse tipo de relacionamento. Tá. Olha, vai ser tipo assim, vai ser um workshop, esperando, né? vamos. Vai ser um workshop. Tá, vamos começar devagar. Primeiro é o seguinte, qual é a proposta que a gente usa para trabalhar a cura do feminino? É uma proposta junguiana. E essa proposta trabalha com um conceito de inconsciente coletivo, ou seja, no nosso inconsciente, todos nós lidamos com etapas semelhantes, com situações arquetípicas semelhantes. E para que a gente possa acessar esse conteúdo na vida de cada um, a gente se utiliza de conteúdos arquetípicos que são o quê? Contos e mitos. Então, todo o curso da Tecelã, a gente faz uso desse material. E o Barba Azul é um desse material. Então, para quem já é aluna, já sabe, tem lá o conto do Barba Azul. Se você não é, você também pode pesquisar na internet, porque esse é bem famoso. E tem uma coisa bem estereotipada, que por que chama o Barba Azul? Porque barba é um símbolo da masculinidade, da virilidade. E azul é a cor que é utilizada para simbolizar essa masculinidade. Então, o Barba Azul seria esse homem com essa exacerbação do masculino. Por isso, não basta ele ter barba, a barba dele ainda é azul, tá? Agora, dentro do inconsciente, para todas nós, porque todas nós lidamos com o Barba Azul de uma ou de outra maneira. Quem é o Barba Azul? O Barba Azul, ele é o masculino persecutório. Não é necessariamente um homem, mas é o masculino persecutório. E por que a gente tem que se relacionar com ele?
ou tem que passar pelo menos, né, um dia por esse estágio de abrir os olhos, de compreender, de olhar para esse masculino persecutório. Porque o feminino só se desenvolve no relacionamento com o masculino. Hã? Sim. Por quê? Porque a gente está falando de uma realidade arquetípica e a gente está falando do processo de maturação psíquica de uma mulher, ou seja, de uma mulher se tornar inteira. Então, para ela se tornar inteira, ela tem que se relacionar com o feminino e com o masculino. E nesse processo, a gente faz uma caminhada projetiva. Então, as pessoas pensam que eu amadureço de acordo com aquilo que se apresenta na minha vida. Então, eu tenho uma determinada dificuldade, uma mãe assim ou uma mãe assado, aí eu escolho homens assim ou assado, ou o meu relacionamento com as mulheres é assim ou assado, e a partir disso, conforme eu me posiciono, eu amadureço. É assim que o senso comum pensa, que o processo de maturação vem de fora para dentro. Como eu me posiciono com relação às circunstâncias. Mas a verdade é que o processo de maturação, ele acontece quando eu compreendo que tudo aquilo que eu lido é projetivo. Então não significa, então quer dizer que eu atraio? Não, quer dizer que eu projeto. Então, independente de qual seja a situação que está aqui, eu estou me relacionando com o que eu projeto em cima disso. E eu amadureço a partir da identificação dessas projeções. Tudo bem até aqui? Uhum. Então, no zero absoluto. Uhum. Aí, eu quero me experimentar no mundo. E para que eu possa me experimentar, eu preciso me manifestar. Eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso falar o que eu penso, eu preciso ter coragem de dizer as minhas ideias, eu preciso ter coragem de manifestar os meus talentos, eu preciso ter coragem de me entregar num relacionamento, ou seja, eu preciso vir aqui fora. E esse processo de vir aqui fora é o masculino. Então, para que eu possa vir aqui fora, eu tenho que primeiro mergulhar e contatar, porque eu não vou falar uma coisa que eu não contatei primeiro. Eu tenho que ter minimamente contatado isso para me deixar manifestar ao vivo. Então, primeiro a gente mergulha no feminino e depois a gente manifesta esse masculino. Então, no processo de uma mulher bancar a si mesma, ela faz a sua trajetória de se relacionar com o masculino. Agora, qual é o primeiro masculino que essa mulher se depara? Um masculino que ela pressupõe na sua imaturidade psíquica, que é um masculino que exige o seu sacrifício. Daí vem todos os mitos, um que a gente trabalha na Tecelã, por exemplo, que é Eros e Psique, que ela tem que ser sacrificada. Então, a gente tem aquele filme agora moderno, A Donzela, ou seja, a mulher, ela se depara com o próprio poder, entre aspas, quando ela lida com a fantasia projetiva de que o masculino quer o sacrifício dela. Aqui já dá pra gente falar um monte de coisa. Então, e isso é presente na mulher que está casada, que tem filho e que no fundo se acha explorada pelo homem. Então, por exemplo, ela chega cansada e ela que vai, nós vimos uma cena na nossa viagem que meu marido ficou. Então, tinha um cara lá na frente com o telefone na mão, um cigarro na outra mão, esperando a mulher que vinha atrás. E eles tinham um filho, sei lá, de 5 anos, mais ou menos. E ela vinha atrás com a sacola, com o chapéu, com os brinquedinhos e com a menininha que tinha um micro pezinho desse tamanho, que não conseguia andar naquele lugar, tentando equilibrar no chinelo, com um chapéu também, porque não podia... Então, ela estava levando a bolsa, a criança, o baldinho, e o querido estava lá na frente, e fumando e no telefone. E aí, meu marido olhou e falou, não, isso aqui não dá, né? E aí eu falei, tem um detalhe, que quem foi que arrumou todas as crianças? Foi ela também, foi ela que passou protetor no menino, protetor na menina, separou tudo que todo mundo vai precisar, a aguinha que eles... Para
tudo quem fez foi ela. Aí a gente olha para esse masculino e entende que é um masculino que exige o sacrifício do feminino. Então, a primeira maneira que eu me relaciono com o masculino é ele exige o meu sacrifício. Agora, é assim? Não. Porque cadê a mulher que fala, ô querido, você pode fazer a gentileza de vir aqui buscar a blusa, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, a mulher se coloca nessa posição. E para ela, esse homem é o Barba Azul. Será que ele é? A gente não sabe. Mas na dinâmica de relacionamento, Sim. ele é o Barba Azul, porque ele é um masculino persecutório. Então, toda mulher... Tá ficando muito complicado? Não, Não, tá tá acompanhando. dando. Uhum. Porque senão a gente pensa, o Barba Azul é aquele fulano, toda mulher já se relacionou com um cara abusivo na vida. Isso é verdade? É. Né? No conto, a gente trabalha todo o processo de uma mulher e abrindo os olhos e falando... Cada uma de nós já passou por esse processo de identificação do cara que só queria usar a mulher, do cara que usa a mulher como amante, do cara que usa a influência que essa mulher pode proporcionar, o dinheiro, aquele que só tem interesse sexual, enfim. A gente pode ter muitas categorias aqui de Barba Azul. Mas o ponto para nós aqui, né, que estamos estudando o processo de maturação de uma mulher, é como é que uma mulher... Por que uma mulher cai no conto do Barba Azul? E a gente estuda ali na Tecelã, né, todas as etapas disso. Mas aqui eu estou trazendo uma questão maior. É porque no relacionamento da mulher consigo mesma e com o próprio masculino, a primeira etapa que ela passa é ela acreditar que o patriarcado, que é o sacrifício dela. Você entende? Sim. E da onde vem isso? Muitas vezes vem do ânimos da mãe, ou seja, o masculino da mãe, que é um masculino persecutório, crítico. Às vezes vem do relacionamento com o pai. Às vezes vem de uma formação religiosa que é castradora. Às vezes vem dos próprios filmes, das próprias coisas, né? Então a gente tende a oscilar no senso comum, assim, em as mulheres que é, por exemplo, aquele filme King Kong, que é esse masculino coletivo, porque ele é grande, ele ameaça todo mundo, ele é totalmente primitivo, e ela com baby doll da cor da minha blusa, e ela passa o filme inteiro, inclusive, com esse baby doll na selva. Ela não fica com nenhuma marca vermelha assim de borrachudo, né? O cabelo lá lindo. Quem é esse feminino? É o feminino que é sacrificado para satisfazer o masculino. E muitas vezes isso é fantasia sexual no inconsciente das mulheres e dos homens. E isso tem a ver com o quê? Somente com o processo de maturação. Então, eu sei que eu acabei trazendo um contexto maior, a gente pode voltar para falar de relacionamento se você quiser, mas se a gente não olha primeiro para esse lugar, a gente cai nessa coisa de que o problema do feminino é o patriarcado, que os homens, né, que nos relacionamentos eles fazem isso mesmo com as mulheres. Eu vou trazer um comentário aqui. Eu assisti um comentário, é ruim que eu não lembro o nome das pessoas, mas era um programa de televisão e acho que a Luana Piovani estava falando, era um trecho, um recorte, falando que que homem, tipo assim, que não adianta, que não tem como confiar em homem, que homem não quer nada legal, você viu isso. E aí eu vi um cara fazendo um comentário que eu achei muito inteligente, eu vou fazer um recorte aqui só do que ele fala, de que ela estava vendo exclusivamente por uma perspectiva, então ela obviamente vê pela perspectiva, os homens são o Barba Azul para ela, não existe outra categoria de homem. E por quê? Porque ela teve toda a juventude dela, a beleza dela, ela construiu a identidade dela
nessa donzela que é sacrificada no sentido de que ela vive para o corpo, todo mundo quer ficar com ela, todo mundo quer dizer que transou com ela. E aí, só que esse cara fez um comentário muito inteligente. Ele falou, ela, porque era essa mulher desejada e porque construiu toda a sua identidade dentro disso, só quis se relacionar com homens alfa. Ela nunca deu a chance para um homem beta. Eu achei muito inteligente. Então, quer dizer, o homem alfa está sempre competindo com o outro. Então, também tem esse lugar de aonde a gente se coloca por conta dessa etapa de construção de identidade que a gente está. E ela ficou presa ali, né? É por isso que, quando você fala que nesse desenvolvimento da mulher, ela vai ter que se deparar, né, com o masculino, enfim. E hoje a gente vê, não sei se é exatamente isso, né? Por isso que eu queria trazer. Porque a gente vê as mulheres fugindo desse masculino, né? Que elas não entendem, que é o fora, e elas olham e falam, não, nós não precisamos deles, nós não queremos, eles são maus e taxam todos os homens como maus. No caso que você está usando como exemplo da Luana Piovani, ela fala isso. Imagina, todos os homens são ruins, todos eles têm um único interesse, que é o sexo, usar você e depois acabou. Mas se ela... Ou seja, isso deixa ela mais longe ainda dessa possibilidade de amadurecimento e de curar o seu feminino. Porque se ela não entender que ela vai precisar contatar o feminino e ficar fugindo dele, repelindo... O mais importante que é a etapa, assim, que eu acho que é a mensagem do Terapia Inteligente nesse assunto, é a gente sair desse lugar de achar que o que rege é aqui fora e ficar nesse lugar, então quer dizer que, então é tudo culpa da mulher, né, que daí entra essa perspectiva do feminismo, e, então a mulher, ela tem que se curar para poder atrair um outro tipo de homem, ou seja, tá errada essa perspectiva, porque não é para essa finalidade, então eu tenho que me curar para atrair. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre individuação. A gente está falando sobre maturação psíquica. E eu entender, não só com relação ao meu relacionamento com os homens, mas também com as mulheres. Ou seja, na maneira como eu me relaciono, eu preciso compreender. A base do relacionamento é projetiva. Então, não é que eu atraio. Vamos desconstruir isso. A base é projetiva e eu estou, na verdade, me relacionando para conseguir sustentar um ser inteiro. Então, a mulher começa na primeira etapa achando que, para ela se relacionar com o mundo externo, ela tem que sacrificar o feminino. Exemplo, é a menininha que passa a gostar da banda que todo mundo gosta para que ela possa ser aceita. Ela sacrifica o próprio feminino, o próprio sentir, a própria opinião para pertencer ao externo, o masculino. Todas as meninas se vestem exatamente igual. Então, elas sacrificam a individualidade, sacrificam a criatividade, sacrificam o que elas têm de único para pertencer. Então, o que eu quero dizer é, todas nós começamos neste lugar. A gente chega num trabalho, você não vai chegar num trabalho e falar, olha, e como é que você é? Olha, é o seguinte, nos dias da minha menstruação eu sou um monstro e eu vou odiar ter começado a trabalhar aqui, vou te ligar, vou mentir, vou dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, para eu poder ficar em casa porque eu preciso. Porque nos dias que eu tô menstruada, eu quero me separar, eu me arrependo de ser mãe, eu me arrependo de todos os projetos que eu comecei, entendeu? Mas depois passa e eu volto com gás total. A gente não fala isso. Esse nível, né? A gente não fala isso numa entrevista, né, de emprego. Então, a gente sacrifica o próprio feminino, mas a gente acha que é o masculino externo que exige isso. Mas não é. Esse é o ponto. Então, eu tô querendo sair um pouco do homem, pra gente não ficar nesse lugar raso, sabe? De
mulheres contra homens, os homens são os inimigos e etc. Não, não é nesse lugar. E falando, olha, uma mulher na sua jornada de amadurecimento e de se sustentar inteira, precisa entender que o relacionamento que ela tem com o masculino fora reflete o quanto ela não sustenta o próprio feminino. E por isso ela é tão vítima fácil do Barba Azul enquanto sujeito. É esse o ponto, por favor. Por favor. Por favor. Eu queria te perguntar, dentro disso que você está falando, esse sustentar o feminino, né? Sem falar de prática, mas falando assim, desse lugar profundo, né, que você está trazendo, quando que essa mulher, ela pode começar, né? Ela começa a sustentar. Por onde que ela começa a sustentar o feminino dela? Sustentando a própria dor. Sempre começa na própria dor. A gente gostaria de sustentar o desejo, né? Eu quero bancar o que eu quero ser, eu quero bancar minha vontade, mas eu nem sei que vontade que é, na verdade. Então, o começo é o que tem dentro, o que é o feminino é dentro. O que tem dentro de mim? Dor. Dor não nomeada. Porque ela não é só minha, essa dor é ancestral, essa dor é infantil e essa dor é da minha história como mulher, de quando eu comecei e já não me sustentei. E aí a coisa já foi... Um exemplo, ó. Você, por exemplo, chega num grupo. E aí você chega, oi! E aí tá todo mundo falando alguma coisa da praia. Você fala, eu também, quando eu fui na praia, só que daí de repente alguém falou alguma coisa e aí você fica ali, ninguém te ouviu. A sua história não... Você fica... Porque você quis participar, quis trazer e não houve espaço. Como você lida com isso? Imagina isso 1000 vezes na vida, em inúmeras situações que são importantes para você. E isso faz parte do coletivo, porque está todo mundo ali querendo ser visto. E aí, às vezes, acontece de você ficar no vácuo. Só que imagina isso com um cara que você está paquerando, imagina isso com uma pessoa que você admira, que você esperava que fosse mais receptiva, ou de repente você está contando uma coisa, acontece isso muito comigo. A pessoa está me contando uma coisa, só que todo mundo quer me cumprimentar. E aí, na hora que eu faço isso, a pessoa está chorando e ela se sente abandonada naquela coisa que ela estava me contando, mas a outra que passou, se eu também não falar oi, ela também vai ficar chateada porque ela viajou para o workshop, entendeu? Porque é tudo projetivo. Então, imagina a quantidade de situações em que a gente vai criando essa camada e se ferindo nessas expectativas. E tudo isso chega uma hora, eu tenho que parar e falar, bom, eu sou um aglomerado dessas coisas. Eu estou falando dessa dor, não estou falando de grandes traumas. Eu estou falando desse processo de sustentar. Eu também quero participar, eu também quero existir, eu também quero ser vista, eu também quero ser amada, eu também quero ser... Como é que eu sustento isso? Bem como assim, para dar um exemplo prático, para não entrar nas coisas profundas, nas camadas profundas. Estou falando do dia a dia. Estou falando, por exemplo, de assuntos que a gente fala no terapia, de se arrumar. E quantas mulheres falam, eu me abandonei. Esse não se arrumar é eu já desisti, eu já nem quero mais ser vista nesse momento, eu já abandonei. Porque está refém dessa fantasia de feminino sacrificial. Então, depois que eu casei, eu me sacrifiquei pelo casamento, ou eu me sacrifiquei pela maternidade, e obviamente eu tenho rancor dentro de mim e culpo todo mundo, mas isso nasce do primeiro estágio. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, você está no primeiro estágio, que é olhar para o masculino e achar que a única maneira de se relacionar com ele é que ele exige o seu sacrifício. Meu Deus.
Meu Deus. Esses estágios todos estão todos diluídos ali dentro do curso para a Sim. pessoa ir passando de maneira inconsciente, né? Sendo conduzida, sendo Sim. visitando esses lugares. Mas existe sim as etapas, como a gente trabalha no curso, o amadurecimento do ânimos, que é esse aspecto masculino. Então, existem etapas, esse é o ponto. E o primeiro é esse. E a mulher que se relaciona com o Barba Azul, ela se sacrifica voluntariamente, apesar de todos os sinais. Apesar de todo mundo avisar. Mas ela acha que ela vai mudar o Barba Azul. E não só as pessoas avisarem, né? Mas essa percepção, você fala isso no curso, né? Ela fala, comecei a me relacionar com essa pessoa, eu nem achava ele tão interessante, mas ele me trazia algum ganho, alguma coisa, e eu fui ficando. Mas ela percebe que tem alguma coisa errada, mas ela fica, né? Fica. Por quê? Por incrível que pareça, porque a gente precisa de muita força na alma para falar, eu vou bancar quem eu sou. Que seria essa jornada sadia. Então, é tão mais fácil eu dizer que eu não fui porque não me deixaram ir? Entende? É tão mais fácil eu sacrificar e botar culpa em alguém do que eu falar, não, eu vou bancar. Não deu certo, mas vai dar. Não deu aqui, mas vai dar lá. Eu vou sustentar isso. Não. Tão mais fácil eu dizer que não foi por causa de alguém. Então, é por isso que a mulher, muitas vezes, ela se deixa levar pelo Barba Azul. E aqui eu estou ampliando o Barba Azul para uma situação de trabalho que é abusiva, que a potencialidade dela não é desenvolvida, ela não tem oportunidade de crescer ali dentro. Por que ela permanece? Porque ela não precisa crescer, pode culpar, pode ir por um outro lugar, sempre sacrificando o feminino. Então, ao invés de eu trabalhar num lugar onde eu posso me desenvolver, né? A gente tem isso muito no terapia, as pessoas vão mudando de lugar, vai pra cá, vai pra lá, aqui não deu certo, vem pra cá. Uma hora vai florescer. Uma hora ela vai florescer, porque é o objetivo do terapia. Mas tem muitas pessoas que no trabalho preferem essa forma de trabalho completamente masculina, que é um trabalho robotizado, né? Uma coisa onde eu não ponho nada do que eu sou. E daí eu só fico exausta, eu só me sinto injustiçada. Então, é uma mulher se relacionando com o masculino na vida profissional pela perspectiva do Barba Azul. Tá em tudo, né? E o Barba Azul está em tudo. Tá em tudo. E a gente não se dá conta, Não né? se dá E tá conta. sempre culpando qualquer pessoa o possível ali naquele momento, né? Sim. Você falou muito sobre a projeção, né? Queria saber como que da onde que nasce essa projeção? Porque tudo é projetivo. Mas, então, da onde que nasce, né? Da onde que nasce aquilo que eu projeto? Falando do Barba Azul, No geral. tá. Vamos falar mais relacionado a isso para você entender. Do arquétipo materno negativo. Por quê? Um dos primeiros núcleos que se formam dentro de nós, eu ensino isso no Mães no Divã, é o arquétipo materno. E é esse arquétipo materno que vai permitir que eu crie, por exemplo, um complexo de eu, né, ou o ego, que seja sadio. Por quê? Porque eu tive um complexo, eu tenho um complexo materno positivo. O que quer dizer isso? A minha relação com a nutrição, com as pessoas que me nutriram, aqui não é só a minha mãe, mas às vezes a avó, os irmãos, as pessoas que conviviam comigo, me autorizavam, me nutriam. Então, existe o me nutrir e existe o você pode existir. Eu não só te autorizo, mas eu te assisto. Esse processo, ele vai fazendo com que as minhas projeções, elas sejam mais leves. Agora, se eu tenho esse processo inexistente, como é que eu estou vendo o externo a mim? Como áspero, como agressivo, como
frio, escasso. Isso é o masculino, para mim. O feminino é dentro, o masculino é fora. Então, o que tem? O fora não é amigo. O masculino não me quer. Porque não tem ninguém aqui falando, Que lindo. como é que faz o gato? Miau, não tem. Então, masculino não é legal. Aí eu já começo a entender o quê? Que eu vou ter que me esforçar muito para ter a atenção desse masculino. Esse entendimento, ele é projetado nos relacionamentos, na maneira como eu interpreto a vida. Tudo. E quando a pessoa, ela, não sei se a gente pode dizer o para de projetar, ou atenua o projetar. Quando que isso... Quando ela identifica as projeções. Porque eu projeto o meu próprio mundo interno e aquilo que eu gostaria de ser. Então, tudo que eu quero é ser. E ter prazer em ser. Mas ser o quê? Eu não sei exatamente. Então, aquilo que eu vou vendo, um filme, uma pessoa, eu falo, gostei disso, vou pegar uma parte. Olha, gostei disso aqui, vou pegar essa parte. E aí eu vou fazendo uma colagem daquilo que eu gostaria, misturado com o que eu sinto. E isso é uma identificação. Então, cada coisa que eu seleciono, isso chama identificação. Como se fosse uma pasta do Pinterest interna. Tudo que eu acho legal e que pode parecer com que talvez eu seja, eu gostaria de ser, eu salvo na minha pasta. Cada salvada dessa é uma identificação. Isso tem relação com os arquétipos? Então, as pessoas que têm mais questão com a projeção, elas podem ser capturadas arquetipicamente. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho a minha pasta do Pinterest. E aí, de repente, eu percebo lá que um dia eu falo, tá bom, eu vou olhar aqui, vou ver a imagem de mulher, as coisas de mulher que eu selecionei. E aí eu começo a perceber que existe um padrão. Exemplo, eu selecionei lá mulheres com vestidos de fenda, com decotes, mulheres poderosas, mulheres com salto muito alto, com bocão, com não sei o quê. E aí eu percebo o quê? Que ali montou uma coisa, não é tipo assim, olha, eu selecionei uma pulseirinha que eu achei bonita, e aí e as coisas às vezes não combinam entre si. Quando eu olho, eu falo, nossa, combina tudo. O que é isso? Eu estou capturada por um arquétipo. Nesse caso aqui, da amante. Por quê? Por causa desse processo onde eu fui formando a minha imagem do que o mundo aceita, deseja ou dá espaço para que eu seja. Ou seja, se não tem a cura do feminino, essa mulher vai permanecer a vida inteira em projeção e sendo capturada por arquétipos para sempre. Sim. Sim. Por isso que quando a gente começa a tecelã, a pessoa começa descobrindo qual é o arquétipo que ela está identificada. Mas não tem ninguém que não esteja identificada, só se já se desidentificou. Porque todas nós começamos com esse processo de identificação. E aonde começa do zero a identificação? No complexo de Édipo, que a gente não trabalha na tecelã, trabalha no curso de psicanálise, mas começa ali. Então, por exemplo, uma pessoa que olha para a vida e fala, eu sempre me posicionei como amante nos relacionamentos. O que isso conta a meu respeito? Isso fala do seu complexo de Édipo. Por quê? No seu relacionamento, você, a sua mãe e o seu pai, você é apaixonada pelo seu pai, se a mulher dele é ela, sobra para você o quê? A amante. Então, você, fixada nesse papel, segue reproduzindo essa identificação em todos os outros relacionamentos, enquanto não elabora o complexo de Édipo. Ou seja, não há vida sem cura do feminino. Ou seja, eu acho que é bom a gente estar curando o feminino. No caso, vamos ter que dar uma olhadinha nessa pastinha do Pinterest. Do Pinterest. Não, eu já fiquei aqui pensando, o que tem na todas as minhas pastas? O que eu salvo no Instagram? Eu sempre fico pensando, o que eu salvo no Instagram? Porque o que eu vou identificando, né? Você sabe que
isso é até legal para as pessoas saberem, porque o curso da Tecelã, ele é impressionante. Todos os cursos têm essa característica, mas quando a gente fala de Tecelã, ele é tão... Não sei se é essa palavra, mas ele é renovável. E toda vez que você assiste de novo, você ouviu, você já ouviu os contos, você fez, enfim, todo o processo, mas você vai de novo, você vê outro aspecto. E eu me lembro que uma vez, já assim, pela terceira vez que eu estava refazendo o curso, eu mandei uma mensagem para você assim, porque eu falei, eu acabei de perceber que eu estou, mas assim, completamente capturada pelo arquétipo materno. Mas assim, eu já tinha passado por aquilo zilhões de vezes e não tinha me dado conta, mas esse renovo que o curso traz cada vez que você assiste é impressionante, porque, primeira coisa, de cara você se identifica com a heroína. Mas quando eu cheguei no arquétipo, porque eu passava pelo arquétipo materno e falava, imagina, não tem nada a ver comigo. Tranquila assim, ó. Imagina, nada a ver. Mas completamente identificada. E não é só isso, né? Não é só o processo da gente perceber, que é o início, que é o que você está falando. Mas tudo que o curso traz, quando eu percebi, eu era outra pessoa. O arquétipo, vou falar um pouco do arquétipo materno. A gente vem caminhando, né, no curso, para que a mulher vai entendendo que tudo que ela pode ter se identificado e vai utilizando desses contos para ir fazendo emergir esses conteúdos. E aí a gente chega nesse segundo grande grupo de identificação, que é o arquétipo materno, que em verdade quer dizer que é como eu me relaciono. Então, a primeira etapa, né, que seria, então eu sou heroína, eu sou donzela, eu sou isso, eu sou aquilo, é como eu me apresento no mundo. E aí depois o arquétipo materno, né? Qual que é a base através da qual eu me relaciono? Então, todos nós partimos de um arquétipo materno, porque é a partir do arquétipo materno que eu me relaciono. Só que, por exemplo, quando eu tenho um arquétipo, quando eu tenho um complexo materno negativo, ou seja, eu estou fixada nisso de uma maneira ou de outra. Então, vou contar imaginar uma coisa aqui que é, uma moça acabou de conhecer um moço. E eles estão conversando dentro daquela coisa competitiva que é o início da história, né? Eu pego você, não, eu que pego você. Ai, bobo, sabe? É essa primeira etapa. E aí, então, os dois, a bola vai e a bola volta. A bola vai e a bola volta. Só que daí chega uma hora e essa mulher resolve interpretar o que ele não disse, ou dizer que ele sente algo que ele não disse. Você é assim porque no fundo você se sente assim ou se sente assado. Isso aí que você falou, na verdade, quer dizer isso, aquilo, outro. Ela já está atuando no arquétipo materno. Coisa que a gente não faz, a gente imagina, ninguém não faz isso, claro eu não conheço ninguém que faça isso. Imagina. Mas isso aqui já é o arquétipo materno. E aí, como esse homem reage? Por quê? Se ele tem um complexo materno sadio, né, positivo, ele olha e fala, não, você tá louca? Me dizer quem eu sou? Eu sei bem quem eu sou. Né? Então, quando a mulher fala para ele, é porque você é assim por causa daquilo, ou já faz uma leitura, ela já está dizendo para ele, eu vou te organizar. Isso é o arquétipo materno. Eu vou te ensinar. Eu vou cuidar de você. Eu vou dizer quem você é. Por quê? Porque foi isso que me faltou. E como eu quero que a nossa relação dê certo, então eu vou dar pra você o que eu não tive. Eu vou te ajudar a me ajudar. Eu vou te ajudar a me ajudar, exatamente. Se ele tem um complexo materno positivo, ele não gosta dessa brincadeira. Por quê? Porque isso aqui já começa a castrar ele. E ele fala, não, imagina. E já dá uma recuada. E aí essa mulher, com o recuo dele, ela já se sente insegura. E provavelmente ataque ele. E aí já desandou o leite. Por quê? É um arquétipo materno negativo tentando se relacionar com um arquétipo materno feminino. É positivo. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que
O arquétipo materno, ele aprisiona. Todos nós, de alguma maneira, estamos aprisionados pelo arquétipo materno até entender qual é a prisão do arquétipo materno para poder sair. Então, ninguém passa pela tecelã falando, eu não tenho nada do arquétipo materno. Sou a Viviane. Sou eu. Só ela. Ela passa e fala, não, eu não tenho nada. Mas é porque, às vezes, o negócio é tão complicado que a gente fala, não, eu não tenho aquelas coisas mais... evidentes, que é essa pessoa que cuida de todo mundo, né? Só que a gente sempre começa por esse lugar. E esse lugar, né? Começar um relacionamento sob a influência do arquétipo materno é ruim. Por quê? Porque aqui a sexualidade já começa a ficar comprometida. Olha, cada vez que a gente fala pro querido assim, olha, não, o que você está querendo dizer é isso aqui, né, na nossa maneira. Quando a gente diz o que ele não disse, quando a gente organiza o mundo interno dele, acabou a sexualidade. Porque é a castração. Porque é a castração. Daí essa mulher não tem a libido que ela gostaria e não compreende por que ela não tem. Mas por quê? Porque ela está dominada pelo arquétipo materno. Isso a gente vê também, a gente ouve de muitas mulheres que as mulheres, num senso comum, acham super improvável, mas que não é, porque a gente ouve muito dos homens que perderam o interesse sexual por elas, né? Assim, não tem. Vem desse lugar. Então, agora, não só, isso não quer dizer que, então, tudo é culpa da mulher. Não é isso. Às vezes, esse homem está cativo do arquétipo materno. E ele espera que essa mulher reproduza essa questão. Então, o homem, por exemplo, que fala, não, eu não vou transar com ela grávida. Eu não vou transar com o arquétipo materno, mãe, né? Eu não vou transar com a mãe. Então, tem essa separação muito forte da mulher que é para nutrir, que é a esposa, que é a mãe dos filhos, e a mulher que ele tem desejo sexual. Ou então, para ele poder viver isso, ele tem que colocar ela num personagem. Precisa chamar ela de outros nomes, assim. Ou trazer essa coisa de que aquilo é pecaminoso, é errado, é sujo, sei lá, qualquer coisa uma fantasia que faça com que ele escape um pouco dessa prisão do arquétipo materno. Uma mulher que tem entendimento disso, ela manuseia muito bem esses fios, ela identifica muito bem esses fios. Ela usa, uma tecelã, né? Ela usa, inclusive, dessa roupagem para inibir o desejo, se é o caso. Porque ela também pode fazer isso, né? Para não despertar o desejo. Sim. Tá ótimo. Acabamos de descobrir que muitas de nós estão identificadas com o arquétipo materno. Sensacional. Mas a tecelã está aí para isso. Para a gente fazer mais uma rodada, né? Por favor. Agora, aproveitando essa questão do materno e do vou te ajudar, vou resolver o seu problema, vou fazer por você, deixa que eu sei, etc. A gente vem falando sobre esse fio mesmo, né? Puxando que a gente vem falando de codependência. O último quer foi sobre isso. E queria e muitas pessoas venham com essa dúvida. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão. Qual é a diferença quando eu estou identificada com o arquétipo materno, por exemplo, e quando isso é codependência? Ou uma coisa meio que está misturada com a outra. Como que a gente consegue identificar? Primeiro, vou fazer uma separação aqui que eu sempre faço e que é importante. Toda codependente tem o feminino ferido, mas nem toda pessoa que tem o feminino ferido é codependente. Tá? Essa é uma coisa. Outra coisa, em determinados momentos, nós podemos ser, por exemplo, no início de uma relação, capturadas pelo arquétipo materno. Isso necessariamente é uma codependência? Não. Não. Codependência é um padrão de comportamento enraizado, que você se percebe em todas as suas relações, que você faz isso para validar uma identidade.
sabe? Não é esse movimento. O que eu quero dizer é que, conforme a gente vai se relacionando, nós estamos sempre à mercê de tocar complexos. Jung chama de constelar complexos, que é tocar complexo. E, de repente, você é dominada pelo arquétipo materno ali e tem uma atitude, mas não necessariamente toda a sua identidade está construída nessa base. Na codependência, toda a identidade, aquilo, por isso que a codependência é um transtorno de personalidade, porque a personalidade da pessoa está calcificada, aquilo é preponderante, acontece em todas as relações. Então, sim, quando a gente vai olhar para a codependência, a gente sempre vai dar uma olhadinha no arquétipo materno. Na tecelã, a gente olha para a codependência pela perspectiva do arquétipo materno, porque é uma abordagem junguiana. Não tem como a gente manifestar uma codependência sem ter um arquétipo materno negativo. Ninguém que tem um arquétipo materno positivo vai ser codependente. E essa questão que você falou de ser capturada, né, pelo arquétipo, isso também, diferentemente da codependência, se manifesta em, por exemplo, nessa dinâmica que você falou, a gente tenta com o marido, tenta com a pessoa que a gente está conhecendo, e ele fala, não, aqui não. Mas aí você tenta, de repente, no outro, ou seja, não pode não estar acontecendo nesse, mas pode estar acontecendo em outro. Por exemplo, numa amizade, com o próprio filho e tudo mais. Isso pode acontecer, né? Olha, vamos falar, a gente está no arquétipo materno, então vamos manter dentro desse olhar, para a gente não voltar para a codependência. Sim. O arquétipo materno, ele pode ser uma coisa que está dormindo dentro da gente. E a gente segue a nossa vida ali e aquilo não manifesta nada do arquétipo materno. Até, de repente, o relógio biológico começar a gritar. Ou todas as suas amigas têm bebê. E aí você fica imersa dentro daquela realidade. E aí isso naturalmente começa a emergir dentro de você. Ou uma mulher, ela era completamente assertiva no relacionamento. E aí ela engravida, ela se casa, engravida, e aí, movida pelo conteúdo que emerge dela no pós-parto, ela pode ficar capturada pelo arquétipo materno e, dentro dessa captura, engolir a relação. Entende? Mas porque é um momento de vida que ela está vivendo. A irmã ficou grávida. Então, quando acontecem essas situações que constelam, como Jung fala, o complexo materno, essa pessoa pode ficar capturada pelo arquétipo materno. Uma coisa que ela não tinha. E isso serve para todos os outros arquétipos, de uma forma geral, ou não? No sentido de, tô caminhando na vida, algo toca ali em mim e aí eu posso ser capturada? Nesse sentido que você está falando? Olha, sim. Vou dar um exemplo que eu sempre trago aqui, que são as questões dos abusos. Porque eu recebo muito comentário de, olha, aquilo que você falou, as pessoas, elas lidam muito sozinhas com as suas histórias de abuso, né? Então, eu gosto de trazer esses conteúdos mais profundos no que é, porque elas compreendem a própria história. Quando uma moça é abusada, mais jovem, assim, né? Ou até criança ou adolescente, ela naturalmente fica capturada pelo arquétipo da amante. Porque ela foi usada. E aí ela pode não manifestar isso. E se fechar, por exemplo. E, de repente, lá na frente, tem uma estrutura de vida, lida com aquilo, às vezes tem uma estrutura religiosa que a protege, e ela vai e se casa. Ou seja, nunca manifesta a identidade, né, da amante, de ficar, de ser uma mulher que se relaciona inicialmente sempre via sexual, ou que se coloca nesse tipo de relação onde ela sempre é a terceira pessoa. Ela pode nunca viver isso, mas por causa do abuso ela fica capturada. E isso faz com que ela interprete muitas vezes, às vezes dentro do próprio casamento, se sente usada sexualmente, porque está capturada
pelo arquétipo da amante. A identidade dela, a sexualidade dela rompeu dentro dessa realidade. A gente fala sobre isso. A pele de asno, né? A gente tem contos assim bem difíceis na tecelã que tratam desse lugar, dessa captura. Às vezes uma mulher pode, de repente, retomar essa memória num acidente de carro. Aparentemente, mas é porque trouxe o medo, trouxe a situação de exceção, e aí ela é retomada por aquilo. Então a gente nunca sabe, é isso que eu quero dizer. Que circunstância pode fazer com que um complexo seja constelado dentro de nós. Agora, quando a gente vai caminhando nessa jornada que é a proposta, eu já vou sabendo, né? Quem que é a donzela em mim? Quem que é a heroína em mim? Quais são os gatilhos que despertam isso? Quem é essa amante? Onde é que ela ficou? Qual o aspecto do arquétipo materno que eu fico mais suscetível? Eu vou te fazer... Eu quero fazer uma pergunta agora, mas eu vou deixar ela para o final, porque tem a ver com isso, mas eu vou voltar nela depois. Mas eu queria te fazer uma pergunta que no último que eu fiz, e fez muito sentido para muitas pessoas, e agora eu quero fazer falando sobre o feminino. O feminino ferido, no caso. Que é como o feminino ferido, ele pode, e se ele pode, né, impactar na nossa relação com Deus. Tem a ver com essa questão do projetivo e desse, de alguma maneira, tá fazendo uma pergunta muito maluca, mas aí você me responde, com esse masculino persecutório, de alguma maneira essa relação dessa pessoa que tem um feminino ferido com Deus? Sim, porque a gente também trabalha isso na tecelã. E primeiro a gente vai desconstruindo, né, toda essa relação imediata que a gente é ensinada a fazer de patriarcado e Deus, para poder separar, porque isso está muito arraigado em nós, essa ideia desse patriarcado como esse masculino persecutório, e a gente já começa a se relacionar com o masculino, com o mundo profissional, com a sociedade, a partir dessa lente. Então, a gente tende a colocar o relacionamento com Deus nesse mesmo balaio. Todas as que acham que gostam de Deus e as que acham que não gostam. Por quê? Porque, em verdade, Deus é luz. Ele não é masculino, ele é luz. Né? Deus é espírito. Então, ele não está associado a nenhuma figura arquetípica. Mas todas nós começamos o relacionamento com essa luz a partir das projeções arquetípicas. Então, tem gente que vai projetar o Papai Noel, né? Tem gente que vai projetar um juiz frio, sádico. Tem gente que vai projetar um pai ausente. Tem gente que vai projetar um pai amoroso. Tem gente que vai projetar um governador. E tudo isso é projetivo a partir de como eu me relaciono com o próprio masculino. Então, o que eu quero dizer é que não é que algumas pessoas projetam. Todas nós projetamos. E é nesse sentido que a gente vai sendo impactado nesse relacionamento, né? Que a gente vai buscando aprofundar com ele e em que a gente está achando que está tentando se relacionar com ele. E às vezes até tá mesmo, mas vai encontrando essa barreira, né? Você fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da paternidade, né? E tudo mais. E quem vive nisso, assim, com o feminino ferido, enfim, essas questões que você disse agora, é muito difícil encontrar essa luz, esse Deus, como bom, como amoroso, como carinhoso, como que se entrega, que se doa. E a gente fica nesse relacionamento como se fosse uma troca sempre injusta, que eu tenho que fazer para ver se ele vai, qualquer coisa, ou estou sendo punida. Funciona mais ou menos assim, né?
Vou trazer um outro olhar aqui e vou juntar tudo que a gente conversou. Tá. Logo depois, quando a mulher consegue sair desse primeiro estágio de relacionamento com o masculino, onde ela se vê como sacrifício para o masculino, vê o seu feminino sacrificado ao masculino, quando ela consegue sair deste lugar, porque geralmente ela vive essa fantasia eternamente, e aí o feminino se torna cada vez mais ferido e, consequentemente, o masculino mais raivoso. O próprio masculino dela, como ela e, naturalmente, como ela enxerga o masculino. Mas quando ela consegue sair disso, ela vai começar a entrar num lugar de entrega ao masculino. Então, é assim, é o que a gente vê tanto no terapia, a gente tem tantos testemunhos disso. Da mulher que chega com o casamento destruído, enxergando o homem com esses olhos, e aí ela começa a tratar o próprio feminino, e começa a bancar a si mesmo, e começa a poder existir o pacato cidadão, que é o marido dela. Que é só um sujeito que está tentando. Errando e acertando exatamente como ela. Mas ela tira a projeção de cima dele. E aí o relacionamento começa a ser possível. E aí ela começa a querer se entregar para esse masculino. Conforme ela se entrega para esse masculino, é também conforme ela se permite fazer o próprio projeto. É igual. Por quê? O que eu estou fazendo? Ao invés de me sacrificar para um masculino externo, eu decidi, por exemplo, que eu vou escrever meu livro. Então, cada página do meu próprio livro, ou eu vou aprender a cantar, ou eu vou fazer qualquer coisa para abrir caminho para manifestar o meu próprio feminino. Cada passo que eu faço nessa jornada, mais eu me entrego para o pacato cidadão que é meu marido. E mais, por incrível que pareça, eu vejo que eu posso contar com ele. Dentro do mundo real, não do mundo projetivo. Então, dentro do mundo real, eu começo a me sentir menos sozinha, mais acolhida, mais protegida. Dentro do mundo real. Por quê? Porque eu comecei a me entregar para o masculino e não me sacrificar para o masculino. O que mudou? O feminino. Que não está mais tão ferido. Então ele já relaxa, ele se entrega. Então você percebe que é a mesma coisa? E aqui também com Deus. Por quê? No início, eu posso achar Deus o Papai Noel, eu posso achar Deus o que for. Mas eu acho o quê? Que nada que eu faço tá bom. O que é Deus? O que é que eu tenho que fazer? Me mostra. O que você quer de mim? As perguntas campeãs. Ou seja, masculino sacrificial. Agora, quando eu começo a me dar conta dessas projeções e começo a me entregar para um relacionamento verdadeiro, eu também começo a descobrir que tem alguém ali, nesse lugar que eu chamo de Deus, para além das projeções. Vem uma resposta real para além das minhas projeções. As mulheres, elas começam a jornada com Deus dentro da projeção. Então, na verdade, elas dão alternativa. Me fala se é para eu fazer isso. E elas mesmas entendem que é e fala, Deus falou que é. E, gente, nem relacionamento existe ainda. Mas ela tá só nas projeções, porque ela tá querendo validar a heroína que ela é. Então, é esse um modelo de relacionamento. Quando ela consegue sair disso e se entregar para um relacionamento, o relacionamento começa a existir. As projeções deixam de existir. Por isso que a gente fala tanto, quando a gente fala de feminino ferido, de tecelã, a gente fala sobre descanso, a gente fala sobre entrega, a gente fala sobre relaxar, a gente fala sobre chorar. Porque é a transição desse primeiro estágio do sacrifício para a entrega. Que a gente trabalha na tecelã, lá no mito de Eros e Psique. A gente vai vivendo todas as etapas da jornada dela. A gente vive nessa transição, que é sair do sacrifício para a entrega.
Nesse lugar é que a mulher, ou é um dos lugares em que a mulher encontra a potência dela? Um pouquinho mais pra frente. É. Quando você fala dessa potência, então, que é mais pra frente, em que estágio essa mulher tá? Porque eu quero te fazer uma pergunta lá no final sobre a tecelã. E a gente vem falando sobre os arquétipos, né? E sobre como a gente vai passeando, né? Mas eu queria saber sobre esse lugar. Então, se é um pouquinho mais pra frente, que lugar que é esse? Que essa mulher, então, primeiro ela começa, né, a perceber essas, não é reproduções, as projeções. E ela vai indo, vai começando a permitir o masculino, e, enfim. Que momento ela sai desse lugar e, aqui você encontrou a sua potência? Na verdade, a gente não encontra a potência, porque a potência ela não tá ali. Eu falo, achei. A potência é desenvolvida. Então, nesse processo de entrega, quando eu me permito algo, eu vou começar a desenvolver essa potência. Quando a gente fala na tecelã do arquétipo da rainha, a gente fala de uma potência em desenvolvimento. E aí, conforme essa potência é desenvolvida, começa o tempo da materialização. E o que é essa potência? O que é essa potência? Essa possibilidade de realizar isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta dentro disso, e você me diz se tem relação. Você fala bastante sobre a ciclicidade da mulher, sobre a menstruação. Conforme ela vai se permitindo, ela vai deixando, né, isso fazer as pazes com esse lugar e tudo mais, deixando o sangue, né, esse sangue de cura e de morte, como você explica. Tem relação com isso? Conforme ela vai vivendo esse mês a mês da menstruação, Sim. Ela vai chegando nesse lugar? Sim. Só que aí ela acessa essa potência de uma outra maneira. Por quê? Porque ela renasce na própria dor. Ela renasce na própria morte. E essa é uma experiência de potência interna. Isso na menstruação você está falando? Sim, nessa identidade cíclica. Explica um pouquinho pra gente, assim, porque esse é um assunto que a gente também nunca falou, né? Sobre esse lugar que a mulher acessa no ciclo dela. Quando uma mulher sangra, ela fisicamente é levada a um lugar de vulnerabilidade, né? Que ela pode até minimizar se ela tem hábitos alimentares mais bacanas, né? Se ela tem uma prática física, se ela dorme bem, ela pode minimizar, não ter tantos sintomas, mas naturalmente ela experimenta o corpo precisando desse recolhimento. E junto com isso, agora falando dos corpos energéticos, né? Eles são abertos e os conteúdos que estavam inconscientes, fechados, eles voltam. Não só o que você vivenciou naquele ciclo ou naquela lua. Por exemplo, vamos supor que você tomou um fora. Falando de uma moça mais jovem que está nessa coisa de... ela toma um fora na lua nova dela. Então, ela não sente tanto. Ai, a fila anda, vamos, pá. Só que quando chegar na minguante, quando ela for sangrar aquilo, a dor da rejeição, que ela negou lá, volta. Então, se é verdade nesse mundo da paquera, é verdade na história de vida inteira dela. Cada vez que ela sangra, ela toca as dores que ela nega. Ela tem uma nova oportunidade de sangrar conscientemente aquilo. Para que ela viva cura. Porque se ela não sangrar conscientemente aquilo, ela vai ter que corpar aquele conteúdo. E vai chegar uma hora, isso vai se transformar em enfermidades. É por isso que a gente lida lá no Outono da Mulher, com a quantidade, as mulheres que adentram o climatério e começam a descobrir as doenças. Porque elas insistiram em não sangrar essas dores de maneira consciente. E aí agora ela está perdendo a habilidade de sangrar isso e ela vai ter que lidar com esse conteúdo de uma outra maneira. Então, é muito comum a mulher adentrar o climatério e
a menopausa com um diagnóstico. Quer dizer, a mulher... Eu fico muito... Toda vez que a gente fala sobre isso, eu fico muito tocada, assim, quando a gente entende. E essa frase que você falou, ela renasce da dor dela. Porque hoje é muito, muito, muito comum. Claro que até mesmo com o que a gente faz aqui no terapia e o trabalho que você faz, tudo ensina, é um mutirão de mulheres que já são mais curadas e que vão curando outras mulheres e cada vez mais mulheres vão chegando com o desejo de serem curadas. Mas o geral, né, o sistema é o oposto, né? Uhum. Não perceba o seu ciclo, não veja o seu ciclo, não olhe o seu ciclo, ele não é importante. É só uma coisinha que acontece ali no mês, mas não é importante, né? Uhum. E eu acho isso muito maravilhoso. Falando dessa questão do ciclo, eu tenho uma coisa com as minhas filhas. Elas, apesar de eu ensinar, elas são ensinadas, obviamente, mas elas não têm a maturidade para se entregar para essa profundidade. Uhum. Então, elas também têm o hábito de maldizer o ciclo. Aí eu vou lá e falo, não fala assim. Elas não cuidam com a friagem. Eu falo, depois você sabe. Mas daí quando elas estão naquele momento, eu tenho um hábito de privilegiar. Então, por exemplo, elas estavam ali, uma delas estava com cólica, com a bolsa de água quente, aí fui levar pãozinho da tarde. Estavam assistindo filme, eu e o Rob fizemos café da tarde para todo mundo. Então, levando pãozinho. Para quem eu dei o primeiro pãozinho? Para que estava. Mas por que primeiro para ela? Porque ela está assim. Então, primeiro para ela, depois para vocês. Ah, mas eu não sei o que, mas hoje é o dia dela lavar a louça. Pula, porque ela está assim. Então, eu procuro ensinar elas e ensinar o Israel a mulher está nessa condição, o que a gente pode fazer? Mesmo que ela ainda não consiga. Então, às vezes, elas reclamam, elas xingam, mas não tem problema, mas eu tô lá, tô aqui, ó, ensinando, ó, acolhe esse momento. Aí depois eu vou, converso com cada uma delas, falo, ó, sabe por que dessa vez tá mais difícil? Você lembra que aconteceu tal coisa esse mês e e não sei o quê, e converso e ajudo elas a entenderem o que abriu. O que veio? Vamos olhar para isso de maneira consciente? Então, a gente pode fazer isso com as filhas, né? E umas com as outras nesse sentido. Não é sempre que uma mulher consegue parar, às vezes na correria, ela não para falar o que eu estou sangrando. Mas esse é o maior presente que a gente pode se dar. Que é parar um momento, nem que seja no banho. Uma mulher que às vezes não conseguiu ainda construir na sua vida esse lugar protegido, né? Para se recolher enquanto sangra, para desacelerar, né? A gente pode fazer isso, ninguém vai do 8 a 80. Sim. Sabe? A gente vai construindo isso. De se preparar, de cozinhar para aqueles dias, para não ter que cozinhar, de organizar as coisas para, se você trabalha, sai de manhã e volta de noite, para pelo menos quando você voltar, você não ter que botar roupa para lavar, né? Mas você já falar, eu vou chegar e já tem uma comida, eu deixei um caldinho congelado, eu vou tomar um banho quente, vou me permitir esse momento pelo menos à noite. A gente vai tomando território. Em algum momento, você parar e falar, nem que você está no ônibus, no metrô, mas parar e falar, o que eu estou sangrando? Vou fazer uma pergunta um pouco particular, mas é óbvio, vai atingir outras mulheres. Até mesmo por conta do que aconteceu no Terapia Semana, a gente estava conversando aqui antes. Pode ser que não tenha nada a ver, tá? E você já me fala. É assim, se a mulher, ela renasce dessa dor, e é tão importante, né? Ela dá essa olhar, né, para o ciclo dela, como você disse, o que abriu esse mês e tudo mais, através da menstruação. Existe alguma questão psíquica ou emocional quando ela é engravida, ela para de sangrar? O que acontece com
com isso que fica acontecendo todo mês, quando ela sangra, quando ela para de sangrar. Aí eu vou te falar 2 perguntas. Uma quando ela engravida e outra quando ela acabou, parou de sangrar, parou. Aí ela entrou na menopausa mesmo. E ela não vai ter mais essa possibilidade. Ou seja, nesses 2 casos, o parar de sangrar. Quando ela engravida, ela está gerando. Então, ela está fazendo o quê? Gerando. Em todos os níveis, em todos os aspectos, ela está gerando. Ela não está gerando só uma criança, ela está gerando uma nova, ela mesma. Então, eu tenho 3 filhos. A mãe da Jolie não é a mãe da Nanda. E a mãe do Israel não é a mãe da Jolie. Porque conforme você gera uma criança, você também gera uma outra pessoa. Você está sendo transformado. E você é transformada pela experiência da gestação, pela experiência do puerpério. Então, você é outra mãe que recebe aquela criança, ainda que você já seja mãe de outras crianças. Então, quando você está gerando, você está o quê? Gerando. E você está gerando vida em todos os sentidos. Para o seu emocional, para a relação, para o seu físico, para o seu espiritual, você está gerando vida. Ponto. Agora, e na menopausa? O que a gente treina quando sangra? A gente treina a morrer. Então, para que eu possa renascer, eu tenho que morrer. Por isso a gente tem uma aula lá chamada Tomando Chá com a Morte, né? Não sei se chama assim, mas é isso. Porque conforme você sangra, você tem que morrer. Algo em você tem que morrer. Inclusive, quando você na tecelã, você vai entendendo as projeções que tem que morrer, as identificações que tem que morrer, para que você possa ser cada vez mais essa potência sem forma, que toma forma de acordo com a circunstância. Como a tecelã tece o quê? O que eu preciso tecer? Em cada momento eu estou tecendo um algo. Então, essa potência ela vai ser direcionada. Quando eu vivo de maneira consciente essa morte, eu estou aprendendo a morrer. Por quê? Porque na menopausa, eu vou trazer uma nova vida, a gente fala isso no Outono da Mulher, é uma nova vida, é uma segunda vida pós-morte. Se eu não morri, não tem segunda vida. Porque daí eu começo a sofrer por tudo que eu não fui e não serei. Como, por exemplo, quantas mulheres não assumem o desejo de engravidar até começar a ter os primeiros sinais do climatério, e aí ela tá pirando, porque ela nunca admitiu que ela queria ser mãe, e agora ela tá vendo a chance de não ser mãe. E aí, como ela não amadureceu, ela fala, talvez não seja para eu ser mãe. Porque ela não sustenta nada. Então, naturalmente, na menopausa, ela vai viver. Por quê? Não tem segunda vida se não teve morte. Se não se lidou com a realidade. Então, pós-menopausa, a gente está lidando com uma mulher que já morreu. E por isso ela pode ser sábia. Porque ela está morta, na verdade. Deveria, né? Deveria. E por isso que ela pode ter uma vida extraordinária. Porque ela morreu para todas essas expectativas. Então, no momento em que ela precisa ser o que todo mundo espera dela, ela é. Mas não pense que ela é aquela que todo mundo está vendo, porque ela não é. Ela está sendo aquilo que ela precisa ser. Quer dizer, não é só que é importante, é necessário, passar o ciclo com muita consciência para ir se preparando, porque é o desenrolar natural das coisas a gente chegar nessa Eu fase. gosto muito de olhar para essas mulheres, que são poucas, e você percebe na força delas, no brilho no olho, na maneira como ela se posiciona, no silêncio, na escolha sábia das palavras. Então, uma mulher que fala menos, ela
Você percebe a força dessa mulher. E você percebe que ela não tem mais a menor necessidade de falar enquanto todo mundo está falando. Até porque, na verdade, eu às vezes abordo uma ou outra mulher assim, e aí eu faço perguntas específicas que essas mulheres não falariam a não ser que você pergunte. Porque ela não tem mais essa necessidade que ninguém saiba o que ela pensa. Então, é uma riqueza, sabe? Que são essas mulheres, são as mulheres sábias. Aproveitando isso que você está falando, queria fazer uma pergunta assim, que eu sei que é muito ampla, mas porque a gente vai passeando, como a gente falou aqui, todos os arquétipos, os contos, em tudo que a gente vai encontrando dentro da gente e você vai nos guiando até chegar na tecelã. Quem é essa tecelã? Por que a tecelã? Por que é necessário a gente chegar, passar essa jornada e chegar a ser essa tecelã? Quem é ela, né? Quem é essa mulher que se tornou uma tecelã? A tecelã é um arquétipo de funcionamento psíquico. Tá? Então, ela não é necessariamente o arquétipo da mulher que trabalha com crochê, tricô, tapeçaria. Essa não é a ideia. Mas fala sobre um funcionamento psíquico. A ideia é que ela vai tecer uma identidade, tecer relações, tecer conexões. Porque é assim que o psiquismo funciona, para homens e para mulheres. Tá? Então, a gente poderia dizer que sim, existe o tecelão, quando ele domina esse mecanismo. Agora, todas nós vamos atuar dentro dessa faceta de tecer realidades, por um aspecto sombrio ou por um aspecto na luz. O aspecto sombrio da tecelã é a aranha. E que a mulher atua nesse aspecto. Não é uma coisa que eu vou fazer só quando eu quiser. A maneira de atuar, a maneira da mulher se mover no invisível é ou como uma aranha ou como uma tecelã. Agora, a mulher que não toma consciência disso, ela não entende que ela usa da sua possibilidade de fazer conexões. Então, a gente está ouvindo, a gente está conectando todas as coisas e a gente está criando uma opinião, né? E criando uma coisa. Ela não percebe que ela conecta todas essas coisas e vai criando uma teia, geralmente para aprisionar uma presa e se alimentar dela. Essa é a aranha. Então, as mulheres, elas vão fazendo isso nos relacionamentos. Elas vão criando essas coisas, e aí tem essa coisa do não, você é só minha amiga, não pode ser amiga de ninguém, porque você é meu alimento, né? Eu teci toda uma coisa para que nesse relacionamento eu me alimente de você. É a aranha. E aí entra a manipulação, entra a fofoca, entra a tendência da mulher querer fazer conexões místicas e se acreditar nessa ideia, né? E aí entra toda essa conversa que a gente vê por aí de juntar astrologia e menstruação e mundaréu e lua e isso e aquilo, porque é essa habilidade da mulher conectar esses pontos. E ela fazendo isso na sombra, ela é uma aranha que constrói teias entre duas coisas concretas para aprisionar alguém ali, naquela visão de mundo, naquela forma de relacionamento, naquela estrutura. Ou ela se dá conta disso e começa a recolher seus fios. É isso que a gente faz na tecelã. A gente recolhe esses fios psíquicos utilizados nas projeções e nas identificações, para utilizá-los de maneira consciente para construir uma identidade intencional para se relacionar. Então, a ideia aqui é que eu construo vínculos reais e não teias.
Então, eu construo vínculos, construo relações. A partir de construir uma identidade, sem tanta projeção e sem tanta identificação. Então, ao invés de fazer tudo isso na minha cabeça e precisar encontrar aquela minha amiga que só ela é louca o suficiente para entender as minhas loucuras, eu paro de ter tanta loucura, de ter tanta associação. Paro e começo a construir coisas reais. Só por isso aqui, eu já quero fazer a terceira, já vou começar de novo. Porque é um universo, né? Que a gente não toca, né? Usando uma fala que a gente falou aqui. Dentro disso, eu vou te fazer uma pergunta que pode ser muito subjetiva, mas eu sei que você vai ter uma resposta, assim, para ela, que é, dentro disso que você está falando, dessas relações e tudo mais, se você pudesse falar em uma palavra, ou enfim, como você quiser, qual é a qualidade, o tipo do amor da Tecelã? Dessa mulher que chegou nesse lugar, a partir dessa identidade, construindo esses vínculos sadios, né? Qual a qualidade desse amor? Eu acho que é um amor que autoriza. Eu acho que a Tecelã, a qualidade do amor dela é um amor que autoriza. Porque chega uma hora, quando você aprende a tecer, primeiro, recolhe os fios, o que, nossa, é sensacional. Depois você tece a própria identidade e começa a tecer a própria estrutura de vida. Quando você começa a tecer essa estrutura, ela é compartilhável, ela é feita para compartilhar. Então, qual que é a qualidade de uma tecelã? Ela sempre vai te dar fios. Olha que diferença. Ao contrário de te aprisionar nos fios dela, ela vai te dar fios. E vai te ajudar. Então, quando você vê, você já saiu dali, ela autoriza. Não, vem aqui, ó, faz aqui. Ela autoriza, ela te dá fios, porque ela é uma tecelã e ela tece. Então, aqui tem nutrição, aqui tem possibilidades, aqui tem contatos. Quando você se relaciona com uma tecelã, você usufrui de tudo que ela tece, porque ela faz para isso. É uma casa de vó. Uma casa de vó, tudo é gostoso, não é? Todo lugar é gostoso de sentar, a comida é gostosa e ela foi feita para você. Se você vai, minha mãe tem muito isso, eu acho muito legal. Ela faz o que você gosta. Porque ela quer que você se sinta amada. Então, ela fez para você. Isso é uma característica da avó, né? A tecelã, ela faz isso. Ela autoriza. Aí você fala, ai, que bom. Você já relaxa, e já se sente acolhida, e já se pode existir, e já é ouvida, porque a tecelã também não precisa falar desesperadamente sobre si mesma. Então, ela te ouve, ela te autoriza. É um amor que autoriza, que nutre. Acho que, e o mais lindo é que você falando, ela recolhe os fios e tece a identidade. Então, a primeira a passar, a viver isso aqui, esse aconchego, esse permitir, esse autorizar, é a gente com a gente mesmo. É a gente com a gente mesmo. Olha, tecemos. A tecelã é sempre maravilhoso, leva a gente para um lugar que é um amor mesmo com a gente, é um carinho, é um lugar que a gente não consegue explicar, mas que é possível viver. Acho que essa é a maior coisa que a gente pode falar para as pessoas, para você que está assistindo. É possível chegar nesse lugar. Quando a gente está na dor, é muito difícil a gente ver a possibilidade de chegar nesse lugar. Mas no curso, a gente é guiado quando a gente menos espera. A gente já chegou num lugar de cura, já está ali em águas de cura. Então, ai meu Deus, meu convite para todo mundo seja uma tecelã. Faça a tecelã, porque eu já saí daqui com mais coisas, com mais cura e mais assuntos nos quais eu tenho certeza que eu vou viver cura. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a vocês por estarem aqui com a gente, tá bom? Beijo e até o próximo Quer.